Salve galera do canal, estamos chegando com mais uma edição do nosso Respondendo Comentários. Nesse tempo de quarentena, poucas notícias aqui relacionadas à luta, então a gente resolveu trazer as perguntas de vocês novamente aqui nesse vídeo, tá bom? Então continua me mandando a sua pergunta via vídeo, tá bom? Celular deitado, eu vou deixar o número aqui na descrição, manda pra gente lá pra mim poder responder vocês também, tá bom? Perguntas interessantes, tá bom, pessoal? Bola uma pergunta bem legal pra gente poder trazer aqui no canal, tá bom? Vamos lá então com a primeira pergunta aí de hoje, vou colocar na tela pra gente conferir. Bom dia, José Augusto, quem fala é o Marcos, da cidade de Fortaleza, no Ceará. A minha pergunta para você é o seguinte: José Aldo, após perder para Conor McGregor, bem perdeu 2 vezes para Max Holloway, está agora na disputa de cinturão na sua próxima luta contra Henry Cejudo. E aí, você acha que José Aldo é digno de disputar esse cinturão, sendo que o mesmo perdeu na sua última luta para Marlon Moraes, a qual muitos acreditam que ele venceu? Na sua opinião, José Aldo de fato tem que ser o Marlon Moraes? E na sua opinião, José Aldo é digno de disputar o cinturão contra Henry Cejudo? Grande abraço e continue com esse ótimo trabalho. Muito bem, tá aí então a pergunta do Marcos, lá de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado pela pergunta, Marcos. Bem, para quem já escutou aqui no canal, a gente já vem falando há muito tempo aí sobre essa questão do Aldo disputar o cinturão, dessa furada de fila. Na minha opinião, é claro que não é justo de forma nenhuma. Quem viu os vídeos já sabe que a gente não gosta desse tipo de coisa. A fila tem que seguir adiante. E o Aldo perdeu a luta pro Marlon Moraes. Então, você colocar um cara que tá lá na 8ª, na 9ª posição do ranking contra o campeão, quando você tem ali um Peter Yan que tá voando, o Aljamain Sterling que vem numa sequência muito boa de vitórias, é uma baita sacanagem contra quem está lá na parte de cima do ranking. Mas independente disso, a gente sabe, teremos o UFC em São Paulo agora no mês de maio. O UFC achou essa possibilidade de colocar o Aldo, de fazer uma luta principal, de ter um main event que, na minha opinião, vai vender, querendo ou não, o Cejudo promove bem as lutas, o Aldo é muito popular aqui no Brasil, então acabou que para o UFC foi a melhor escolha. Mas é claro que pra gente, o ranking tem que ser seguido sempre, cara. Eu acho que o lutador tá numa sequência boa de vitórias, vem ganhando ali dos tops da divisão, tem que lutar pelo cinturão. No caso do Aldo, eu acho que isso aqui foi mais por conta do legado dele já ter sido campeão do peso pena, maior campeão da história, várias e várias defesas de cinturão. Isso aqui acabou pesando muito na escolha do UFC. A luta com o Marlon Moraes foi apertada, tem discussão sobre o resultado da luta. Muita gente ainda coloca que o Marlon Moraes não venceu aquela luta, mas eu discordo. Eu lembro que na época que eu marquei 2-1 pro Marlon Moraes. E vamos ver, né, cara? Vamos ver. Eu acho que o Aldo tem sim condição de vencer o Henry Cejudo. Eu acho que o Cejudo vai ser difícil dele pôr o Marlon Moraes, não, o Aldo pra baixo. Eu acho que é uma luta onde o Aldo ele tem uma das melhores defesas de queda da história do UFC. Então é muito difícil aí o Cejudo conseguir colocá-lo pra baixo. É bem provável que essa luta fique na trocação. Ficando na trocação, eu acho que o Aldo tem ali ferramentas técnicas para conseguir vencer o Cejudo, mas ao mesmo tempo, Cejudo é o tipo de lutador que você vê ele num estágio numa luta, e quando você vai ver ele na próxima luta seguinte, parece que ele já evoluiu, já melhorou, já tá num nível superior. Então luta após luta você vê que ele tá melhorando, cara. Então isso é muito perigoso aí pro Aldo. O Aldo já teve uma pequena queda de rendimento, já não é o Aldo que era lá em 2013, 2014, é um Aldo que já perdeu um pouquinho aí daquela velocidade, é um Aldo que já perdeu um pouquinho daqueles chutes, já faz tempo que a gente não vê, né, cara? Então nem vou colocar isso aqui, mas é um Aldo que parece que ele já não tem mais a mesma resistência que ele tinha há um tempo atrás. Embora, novamente abra um parênteses, ele se mostrou muito resistente na luta com o Marlon Moraes, aguentou pancadas duras ali do Marlon, então talvez realmente no peso galo o Aldo se ache e consiga trazer o cinturão. Mas, Zé, quem vence? Cejudo ou Aldo? Cara, eu vou de Aldo nessa aqui. Eu acho que o brasileiro vai surpreender e vai acabar saindo aí com esse cinturão. Vamos lá agora então para a segunda pergunta aí do vídeo de hoje. Deixa eu achar aqui, vou colocar na tela aí para vocês. Aqui é o Denilson de Camboriú, Santa Catarina. Gostaria que tu comentasse aí o que tu acha sobre a usada no UFC. Será que valeu a pena para o UFC perder lutadores aí como o Vitor Belfort, o Brock Lesnar, o Wanderlei Silva, Chael Sonnen, lutadores que sempre tiveram um nome no topo do UFC? E será que tu acha que por causa da usada, lutadores como o John Jones, o Renan Barão, o próprio Anderson Silva, caras que sempre estiveram no topo, será que perderam rendimento por causa dos testes da usada?
Muito bem, muito obrigado aí pela pergunta. O Denilson, ele fez aí a pergunta, obrigado pessoal lá de Camboriú, Santa Catarina. O Denilson fez a pergunta aqui, voltada para essa questão da ousada, cara. Eu acho que a gente nunca pode colocar que um lutador é dopado até ele cair no antidoping, cara. A gente não pode colocar, muita gente fala isso, o Barão caiu de produção depois que a ousada entrou. Eu não tenho como saber disso, cara. Eu não sei essa questão realmente se tem a ver com a ousada. O Barão caiu de rendimento, todo mundo sabe, cara, mas nunca teve um teste positivo do Barão relacionado ao antidoping. Então eu tiro ele de qualquer questão que envolva usada. Pra mim, caiu de rendimento simplesmente porque pegou o Dillashaw, não conseguiu vencer, aí pegou uma revanche muito em cima, novamente lutou muito mal, perdeu, e aí muito da questão psicológica, né, cara? Veio acumulando derrotas, não conseguiu se achar e acabou hoje aí até saindo do UFC. Dizem que ele tá assinando aí com outro evento, mas ele tá desmentindo, enfim. Não vou entrar tanto nessa polêmica aí. Quanto aos demais lutadores, é óbvio que a gente teve queda de rendimento, por exemplo, aí do John Jones. Talvez o John Jones seja aquele que a gente viu uma maior queda de rendimento depois que a ousada entrou. Lutadores como Brock Lesnar saíram fora do UFC, viram que não dava pra continuar. O Brock Lesnar, que voltou em 2016 pra fazer a luta com o Mark Hunt, fez uma luta, caiu no doping, aí acabou pra ele, não quis voltar mais. Então é claro que a ousada, de certa forma, ela faz com que os lutadores lutem mais limpo, mas lutem mais limpos, né? Sem nada ali no organismo, sem bomba, sem nada. Mas ao mesmo tempo o UFC perde sim, cara. Perde sim porque o Brock Lesnar, por exemplo, era um dos maiores vendedores de pay-per-view aí da história do UFC. Junto com o Conor McGregor ali, é um cara que vende muito. E ele não pode mais lutar no UFC, cara. Não pode, porque agora ele tem contrato lá com a WWE. E pra ele voltar, ele precisaria fazer aí 6, 7 meses ali de testes até poder fazer uma luta. Então o Brock Lesnar não vai parar de tomar o seu suquinho de caju com uva, né, cara? Então é isso, cara. Eu acho que o Belfort, mais a questão da idade, que ele resolveu sair do UFC. O Belfort já acha uma questão mais delicada, porque ele fazia uso do TRT. E depois que foi proibido o TRT, caiu demais o rendimento do Belfort. O Anderson teve aqueles casos de doping, mas uma coisa que me chama a atenção sobre os casos aqui do Anderson é que o Anderson, ele teve aquela lesão gravíssima na perna na luta com o Weidman, e aí depois daquele problema na perna, muita gente fala que ele tomou alguns remédios ali pra voltar mais rápido daquela lesão. Ele quebrou a perna, um ano depois ele já estava lutando contra o Nick Diaz. Então, muita gente fala que nesse meio tempo ele tomou alguns remédios pra melhorar, né, cara? Pra sarar mais ligeiro aquela perna. E aí ele caiu no doping, depois voltou. Novamente teve um problema em 2017 lá. Aí conseguiu provar que era suplemento contaminado. Então, não tem como a gente julgar tanto assim também. Mas eu vou deixar essa pergunta aí pra vocês nos comentários. Quais lutadores vocês acham que realmente a ousada interferiu? O lutador caiu de rendimento. Eu vou citar 2 aqui, cara. Um deles é o Hector Lombard, que já não está mais no UFC. No tempo dele lá no Bellator, o cara era um monstro, cara. Era um cubano aí que destruía todo mundo, nocauteador, filho da mãe, que quando veio pro UFC, que a ousada caiu em cima, acabou. Outro lutador é o Johnny Hendricks. O Johnny Hendricks nunca caiu em antidoping, não tem nenhum exame dele positivo, não tem como a gente cravar realmente que ele era um cara dopado, mas coincidentemente ou não, depois que ele lutou lá com o Saint-Pierre, que a ousada entrou pra valer ali, o cara caiu de produção de uma forma absurda, não conseguia mais bater peso, praticamente a carreira dele foi pro saco. Então, na minha opinião, esses 2 lutadores aí, entre aspas, tiveram alguma coisa assim a ver aí com a questão da ousada. Teve alguma coisa a mais aí nesse meio tempo aí relacionado a esses 2. O Lombard até caiu no doping depois, então esse já tá provado. O do Hendricks não tem como a gente provar, mas é um caso bem suspeito também. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham. E vamos lá então para mais uma pergunta aqui agora. Fala aí, meu amigo Zé Augusto. Eu sou o Lucas de Curitiba. Acompanho o MMA já há alguns anos, sou atleta e, cara, quero saber o seguinte. A gente já sabe muito sobre o UFC, mas a gente esquece de uma das maiores atletas do mundo. Uma das maiores não, a maior atleta de todos os tempos, a Cris Cyborg. Você acha que a Cris ela vai tomar que rumo agora depois dessa epidemia de vírus? Você acha quem ela deve enfrentar? Você acha que o Bellator vai tomar que tipos de atitudes em relação a isso? Hey!
Muito obrigado, Lucas de Curitiba. Grande abraço aí para todo mundo aí da capital aqui do nosso estado do Paraná. Bem, pessoal, o Lucas falou aqui da Chris Borg, do Bellator, dessa questão aí envolvendo agora esse vírus terrível. O Bellator já parou com tudo, hein? O Scott Coker já cancelou o evento que teria o Pitbull contra o Carvalho, que seria semana passada. Então, a curto prazo, a gente não tem nenhuma informação de quando vai retornar o Bellator ou mesmo o UFC. Falando do futuro aqui da Chris Borg, a brasileira, ela venceu na sua última luta aí a Julia Budd, conquistou o cinturão do Bellator. Não temos ainda informação nenhuma de quando a Cyborg vai voltar a lutar, mas eu vou colocar uma luta aqui que, na minha opinião, seria a luta que eu gostaria de ver a Cyborg fazendo na sequência, que é contra essa menina aí, Cat Zingano. Ah, Zé, mas a Cat Zingano não é do UFC? Não, ela saiu do UFC, o contrato dela terminou e ela fechou com o Bellator. Então ela vai lutar de peso-pena no Bellator e, na minha opinião, não tem ninguém na divisão peso-pena do Bellator hoje que possa entregar uma luta dura pra Cyborg, cara. Sinceramente, não tem. É uma categoria, apesar de você ter ali várias lutadoras, você pega o cartel dessas lutadoras, você não acha nenhuma que possa bater de frente ali com a Chris Borg. Tem um gap ali gigantesco, na minha opinião, bem maior ainda do que no UFC. No UFC, se você pegar ali uma peso galo e colocar para lutar com a Chris Borg, o gap é menor. Agora, se você pega, por exemplo, aqui as pesos penas ali do Bellator e coloca contra a Cyborg, o gap é gigantesco, cara. A diferença é muito grande. Eu acho que, tirando a Julia Budd, quem pode entregar uma luta legal com a Cyborg é a Cat Zingano. A Zingano é muito boa aí no jogo de quedas, é uma lutadora que tem finalizações no seu cartel, e o Bellator pode usar até a seguinte, não sei se vão usar, mas uma ideia minha aqui, poderia usar o seguinte: a lutadora que já venceu a Amanda Nunes, que venceu a Cyborg. Eu sei que o Bellator não vai usar isso aqui de forma nenhuma, já que vai estar reforçando a lutadora aí da concorrente, que é a Amanda Nunes, mas querendo ou não, a última lutadora que ia vencer a Amanda Nunes de verdade, dominando a Amanda Nunes, foi a Cat Zingano. Então, por que não a Cat Zingano ganhar essa chance logo na sua primeira luta no Bellator? Eu acho que ela vai chegar assim com moral. Talvez até o Bellator resolva fazer uma lutinha pra ela antes, mas se quiser colocar uma luta já pra Chris Borg, eu acho que a Zingano seria uma adversária bem interessante. Outro caminho para a Cyborg, e esse eu vejo menos improvável, é que ela participe, por exemplo, aí de um GP peso-pena lá no Rising, ou até, quem sabe, faça uma luta de boxe. Ela já mostrou que tem muito interesse em fazer isso, mas até o momento a gente não tem, assim, nenhuma informação clara. Eu vou recomendar para vocês um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Está no canal do Fabrício Verdun, uma entrevista que ele fez essa semana aí com a Chris Borg. Vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição. Acompanhe a entrevista lá, a Cyborg falou um pouquinho da sua carreira, tá bom? Eu vou encerrando por aqui mais uma edição aqui do nosso Respondendo Comentários. Se vocês gostaram, deixa o like aí para ajudar o canal. Espero ter respondido da melhor maneira aqui as perguntas de vocês. Se faltou alguma coisa, comenta aí embaixo, tá bom? Continue mandando seu vídeo, o número vai estar aqui na descrição, tá bom? Grande abraço aí para todos vocês, até a próxima, tchau, tchau e fui!